Boa noite, pessoal. Começamos aqui mais uma live, né? Os códigos de luz aqui do Simplificando Grabovoi. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e estamos muito alegres de ter vocês aqui com a gente de novo. E é um assunto muito lindo que a gente traz com muito amor para vocês. A Luma vai continuar, vai dar início e aí a gente vai mediando. Nós vamos complementando. A gente vai fazer esse Bom, bate-bola aí, esse bate-papo, como a gente e- gosta de fazer, né, Elaine? A gente isso adora. mesmo, isso mesmo. Boa Porque é um live para assunto que dá nós. muita margem, né? Então a gente acaba, né, trocando essa ideia e fica muito legal. Vamos começar falando. Bom, o que a gente. Eu vou primeiro convidar vocês a pensarem um pouquinho o que vocês acham que seriam esses códigos de luz. Vocês já ouviram falar? Pensem, né, dentro de vocês, se vocês já têm uma noção do que significam. O que seriam os códigos de luz, né, que estão sendo trazidos para nós aqui no planeta por diversos e diversas dezenas, centenas e milhares de seres de luz que estão trazendo esses códigos para todos nós. Vocês têm uma noção do que significam os códigos de luz? O que esses códigos eles têm a ver com os ensinamentos de Grabovoi? Esse é o nosso desafio aqui do Simplificando, fazer conexões de todas essas informações planetárias dessa transição com os ensinamentos de Grabovoi, para um melhor entendimento. Porque quando a gente melhora o entendimento, a gente começa a trabalhar também a expansão da nossa consciência. A expansão ela está relacionada com a parte prática, de exercícios práticos, sejam do Grabovoi ou sejam outros exercícios voltados para a expansão da consciência, exercícios voltados para a meditação, e também a parte teórica, né? Aquelas pessoas que gostam de pegar um bom livro do próprio Grabovoi para aprender, ou ler um pouco sobre essas informações trazidas nessas canalizações, a gente pode observar que tudo isso começa a despertar a nossa consciência, começa a ampliar os horizontes do nosso entendimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, isso é muito importante, porque vai ser um momento de tanta transição que vai chegar um momento que ninguém ficará mais com a consciência adormecida. Todo mundo que viver nessa fase do planeta, essa fase que está chegando, que já está aí, né? A quinta dimensão ela já está aí, ela já está vibrando, muitos já vibram na 5D. Essa nova fase, ela não vai ter mais, né? As pessoas não vão ser mais adormecidas, elas vão ter um novo estilo de vida, elas vão ter novos costumes, novos hábitos, resultado, né? Todos esses novos costumes, resultados da própria alteração no corpo dessas pessoas, né? Na parte física e também na parte espiritual. Então, a mudança ela é completa, na parte física e na parte espiritual, e tem tudo a ver com esses códigos de luz, esses códigos divinos que estão entrando, né, em várias pessoas. E só não está recebendo quem não quer, quem se recusou a abrir a se abrir para essas mudanças. Porque tem, hoje, eu diria, ao meu ver, que a população está dividida em duas. Aquelas pessoas que optaram a vibrar no medo, aquelas pessoas que optaram a não receber essas novas informações, não se abrir para essa mudança a nível espiritual e a nível físico, que todas as pessoas poderiam estar passando, e uma outra turma, que é a turma que realmente se abriu, né? Se abriu para a consciência começou a se abrir, né? Para que, de acordo com os ensinamentos do Grabovoi, o espírito realmente ele controlar, né, os eventos, né, que a consciência ela cria, né, e o corpo também entrar em conexão e comunicação com a alma. Então, realmente, quem está aberto a essas mudanças, quem está se abrindo, são pessoas que fazem parte dessa turma,
né, dessa nova civilização. É uma separação? Não, não é uma separação, não deveria ser. Né? O Grabovoi é categórico quando ele fala que a salvação é para todos. Porém, muitas pessoas não querem se abrir para o novo. Né? É um novo que está chegando de uma maneira tão assim, de uma maneira tão forte, e que não dá mais para voltar atrás. O planeta não tem como voltar à vibração que tinha antes. Né? Muita coisa já mudou e muita coisa vai mudar. Então, as pessoas que realmente não estão embarcando são as pessoas que não se abriram, que não querem, e elas não querem, muitas vezes, porque elas não entendem o que isso significa. Elas não estão espiritualmente preparadas para essas mudanças. E não tem problema, cada um tem a sua trajetória cósmica, a sua trajetória espiritual, e cada um está no seu momento. Então, como cada um está no seu momento, muitos estão prontos para se abrirem para essas novas informações e muitos não estão. E não tem problema, não tem problema. E nessa live a gente não vai entrar no mérito do que vai acontecer com um, do que vai acontecer com o outro, não. Isso a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas, enfim, por que essas pessoas estão se modificando tanto? Por que essas pessoas estão elevando tanto a vibração? Muito relacionado com esses códigos, né? Muito relacionado com esses códigos divinos que estão chegando até a gente. Quer acrescentar alguma coisa, Elaine? Eu quero pegar essa deixa aí antes de você continuar, para dizer assim que mesmo nessa atmosfera ainda de transição que nós estamos vivendo e ainda na 3D, né? Os anjos de luz, eles nos trouxeram sinais desses códigos, né? E como que foi enviado esses códigos para a gente? Eu vou citar só alguns, depois a Loma continua falando que tá super interessante a sua explanação. Mas, assim, ao meu ver, tá? Depois você completa. Eles foram trazidos através de sons. Então, hoje nós temos sons bineurais, nós temos a arte, nós temos os mudras, né, que são os sinais que a gente faz quando vai fazer uma meditação, uma concentração, você usa os mudras, que são os sinais com as mãos, né, que isso fortalece, elevando a nossa frequência, né, vibracional na hora da nossa meditação. As próprias orações que nós fazemos e o nosso sentimento maior, que é o amor, que a gente não pode esquecer. Esse é o maior código de luz que ficou escondido, ao meu ver, e ficou mal interpretado, vamos dizer assim, não escondido, mas mal interpretado. E um outro grande sinal, né, um outro grande código, que não é essa palavra, mas que a gente por muitos anos usou assim, seriam as próprias sequências numéricas de Grabovoi, né? O que traz muito alento para nós, né? Então, quando você usa qualquer uma desses códigos que eu citei acima, se isso ressoar com você, se isso bater no seu íntimo, ele automaticamente é acionado. Aí eu vou entrar num outro assunto que eu já tinha comentado com vocês, e onde que é acionado é através do nosso DNA, né? Que eu não sei se é isso que a Loma vai entrar no mérito hoje, mas se não for, numa próxima a gente fala mais um pouco. Mas através do nosso DNA, a gente acessa N coisas, que esse é o nosso, entre aspas, nosso, é intrínseco, é o nosso maior código de luz que nós temos. E ele é pessoal, né? Porque ele é a nossa frequência pessoal cósmica. Então, ele é único, ele é poderoso. Desculpa, Loma, pode continuar. Ótimo. O Elaine, você resumiu tudo que eu ia falar, mas então eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma dos tópicos que você colocou. Alguns você colocou a mais, né? Além do que eu iria falar, e outros eu vou falar sim, né? Antes de falar sobre alguns itens que você colocou aí, eu vou seguir uma linha de raciocínio, né? Para a gente poder não se perder.
Vamos começar falando sobre uma grande mestra ascensionada que todos nós conhecemos. Muitos negam, mas não adianta negar. Eu tenho um amor, um carinho enorme por ela, e que ela já tinha citado sobre os códigos divinos que estariam chegando na humanidade nesse momento, conhecido por uns como Apocalipse, né, por outros como transição planetária, que é a Nossa Senhora. Né? A Nossa Senhora, ela fez uma canalização, uma aparição, na verdade, né, em 25 de agosto de 2018, no Centro Mariano de Aurora, Paissandu, Uruguai. E ela fala sobre diversos eventos que estão acontecendo no momento, ou seja, foi antes da pandemia. Ela não cita a pandemia especificamente, mas cita sobre a aflição em que as pessoas poderiam passar, situações difíceis, né, que todos estão passando nesse momento. E ela também fala sobre os códigos divinos que estão chegando para abrir as pessoas. E ela cita uma coisa muito interessante: como eu gostaria que vocês tivessem a minha consciência. Ela quer dizer o nível de consciência que ela tem, que é um nível muito acima da terceira dimensão. Ela vibra em dimensões superiores, ela passou pelo processo de ascensão. As pessoas da cultura cristã, né, especificamente católica, existe uma festa, né, da ascensão da Nossa Senhora, que eles falam assunção, mas é ascensão. Ela passou pelo processo de ascensão como qualquer outro mestre ascensionado, e ela fala sobre esses códigos divinos. Então, é algo falado por vários mestres e por vários extraterrestres, né? Outros também que falaram sobre os códigos, né, foram os pleiadianos e também outras raças extraterrestres, que em várias canalizações eles citam sobre os códigos de luz, os códigos divinos que estão chegando, né, para todas as pessoas. E tem, maravilhosamente, Elaine, que me apresentou, e eu sou apaixonada, eu sou suspeita que eu também sou apaixonada com ele, que é o Cryon. Cryon, ele fala sobre os códigos, né, divinos, e explica especificamente sobre os códigos do DNA, que a gente pode explanar um pouquinho mais também nessa live, um pouquinho para frente. Bom, e o que Grabovoi tem a ver com isso, né? A Elaine até colocou aqui sobre as sequências numéricas, e de acordo com o campo de criação da informação, né, de acordo com os ensinamentos de Grabovoi, esse campo de criação da informação, ele cria essa informação, que é uma informação num nível de detalhe muito maior do que a sequência numérica. Então, a sequência numérica é um conjunto de vários números, né, que formam, né, um número enorme, com espaçamento ou sem espaçamento, né? Quem estuda bastante as sequências numéricas sabe que em algumas sequências existe um espaçamento, em outras não. As sequências numéricas de concentração não tem, mas tem outras sequências de normalização que tem, seja da saúde ou seja psicológica. E essas sequências numéricas, elas são um conjunto de informações. Elas são... cada algarismo tem uma forma geométrica. E a grande sacada, né, do centro de criação da informação, explicado pelo Grabovoi, é justamente a forma geométrica de cada número, de cada algarismo. E essa forma geométrica, porque o Grabovoi ele é o seguinte, ele explica cientificamente o que todas as canalizações de todos os mestres dos galácticos vêm e citam. Né? Então, todas as canalizações eles citam, e o Grabovoi explica cientificamente exatamente o que eles citam. Então, assim, são todas informações universais. A diferença é que eles não explicam cientificamente, o Grabovoi explica, mas é a mesma coisa. Eles se completam, né? Eles se completam, né? Eles se casam, e é muito legal. Essa parte dos códigos eu acho muito interessante, porque se casam mesmo. E aí, cada forma geométrica, segundo o Grabovoi, quando são criadas essas informações, cada forma geométrica de cada número daquela sequência é composto, né? Cada forma geométrica é composto por dezenas, muitas e muitas e muitas matrizes numéricas de informação. Então,
Para quem estuda, né, na área de exatas, na área de engenharia, a gente temos disciplinas, né, até no início do curso mesmo, que mostra, né, o espaço na terceira dimensão formado por uma matriz 3x3, enfim. Só que como a gente está lidando com um universo multidimensional, então, como a gente está lidando com um universo de 4D, 5D, 9D, essas matrizes elas são enormes. Elas são 9x9, 10x10, elas são 20x20, 100x100. É número que não acaba mais. Um conjunto de informações dentro de uma forma geométrica que forma um número, e esse número associado com outros números forma uma sequência numérica. Isso a gente pode ver em um dos livros, né, do Grabovoi, que ele explica exatamente sobre essas informações. E o mais legal é que, além do Grabovoi falar sobre matriz, o Astar, em uma das suas canalizações, ele fala sobre uma matriz de informação, ele fala sobre isso, matriz de informação. E eu vou compartilhar com vocês só uma figura que fala sobre uma informação, algumas informações trazidas pela canalização do comandante Astar. Ele fala justamente que os semeadores de estrelas, né, ou seja, aquelas pessoas que estão contribuindo com a transição planetária aqui no planeta, são pessoas encarnadas, né, pessoas como eu, vocês, como qualquer um, que estão aqui, que perceberam a transição, que sabiam da transição inconscientemente e estão ajudando na transição. E ele fala sobre as informações que estão fazendo um download, entre aspas, que estão chegando até essas pessoas. Então, aqueles semeadores de estrelas vindo da civilização dos arcturianos, eles trazem, eles estão recebendo os códigos de informação de inteligência e tecnologia. Os andromedanos, que é uma outra civilização, mas são semeadores de estrelas vindos dessa outra civilização, porque a nossa origem ela é cósmica, ela não é só terrena, ela é cósmica. Esses andromedanos, eles trazem códigos no formato de antigas matrizes, olha só, matrizes, assim como as matrizes também que o Grabovoi ensina, no campo magnético da Terra. Tá? Essa questão do campo magnético ela é muito importante porque tudo é eletromagnetismo. Né? Sananda já explica sobre isso, tudo é eletromagnetismo. Né? O Grabovoi também fala sobre o campo magnético, sobre o campo eletromagnético e sobre o campo de criação da informação inserido nesse campo magnético. Tá? Então, com os andromedanos ocorrem essas matrizes, né, que contribuem com a mudança no campo magnético da Terra, né, porque com essa transição o campo magnético da Terra ele é mudado. Os pleiadianos, aqueles semeadores de estrelas vindos de Pleiades, né? Eles têm uma conexão forte com a humanidade. Eles se conectam muito com o trabalho de despertar a consciência da humanidade. Tipo esse trabalho que eu e a Elaine e a Ines fazemos aqui do Simplificando Grabovoi. Contribuímos com a humanidade para o despertar, para a elevação vibracional, elevação da consciência. Né? Essa turma é uma turma que volta-se mais para essa parte, vamos dizer assim. Os sirianos, né, semeadores de estrelas vinda de Sírios, são líderes que trazem ideias inovadoras. Então, estão vindo códigos de informações, né, para essas pessoas, né, para os sirianos, né, que vieram de Sírios, justamente com essas ideias inovadoras, ideias de líderes, né, ideias totalmente novas no planeta, né, que levam a todos se agregarem frente a algum projeto, alguma questão. Os venusianos, os vindos de Vênus, lembrando que Vênus já tem um nível vibracional bem acima do nosso, né? Eles são responsáveis, eles estão recebendo um download de informações da frequência do amor, né? Vega e Órion, né? O pessoal que vem de Vega e Órion, estão contribuindo, né? Estão recebendo informações para contribuir com a transformação da Terra em estrutura cristalina. A própria Terra ela vai se modificar na sua química, na sua estrutura química mesmo, né? Numa estrutura cristalina, uma estrutura totalmente diferente, uma estrutura atômica totalmente diferente do que nós conhecemos. Quem conhece a fundo os cristais e as rochas e sabe o quanto eles se deformam, com essa transição planetária, eles vão se tornar uma estrutura cristalina totalmente harmônica, homogênea,
que é a linha seguida pelo Criador, e é a linha que é assim que o universo funciona, né? De uma forma totalmente harmônica, né? Ou seja, com uma estrutura química perfeita, tipo a molécula da água, que fica perfeitinha, quando ela não sofre nenhum tipo de agressão, né? Nenhum tipo de vibração mais baixa, quando ela se mantém numa vibração mais alta, a estrutura molecular da água ela fica cristalina, ela fica linda, né? Como se fosse uma flor. Que é a mesma coisa do que toda a estrutura do planeta, né? Toda a estrutura química do planeta vai ficar como se fosse uma estrutura cristalina. Bom, e todos os semeadores de estrela, eles recebem códigos para contribuir com o acordar da humanidade, né? Com a ascensão da humanidade. Então, o que é esse? Aí eu entro no que a Elaine falou, porque foi fantástico as colocações dela no início, porque casam certinho com o que eu ia falar. O que entra, o que significa esses downloads de receber, né, desses semeadores, receberem essas informações e de todas as pessoas que estão acordando em consciência, receberem essas informações dentro de si? Como é que isso funciona? Claro que eles vão se conectar espiritualmente com essas informações. A consciência percebe essas informações, porque agora ela está acordada. Então, ela consegue ver essas informações. Uma coisa que antes ela não conseguia, porque quando ela estava adormecida, podia chegar a informação que fosse, que ela não ia conseguir ver nada. Que é o caso das pessoas que ainda estão vibrando na 3D, que não entendem nada do que está acontecendo, e se você falar que está acontecendo uma transição planetária, são pessoas que não acreditam. Que, infelizmente, ainda é a esmagadora maioria das pessoas. Como a consciência delas está bem adormecida, a consciência delas não percebe essas informações. Então, a parte espiritual delas não recebe essas informações, porque não tem nenhum dispositivo dentro dessas pessoas, nenhuma estrutura que possa entender, compreender essas informações. É como alguém chegar e falar grego com você sem entender nada. É a mesma coisa, né? Então, a parte espiritual daquelas pessoas acordadas em consciência percebem, elas sentem essa vibração, e na parte física cai exatamente no que a Elaine tinha falado, que é sobre os códigos do nosso DNA. Os códigos do nosso DNA entendem, compreendem essa informação, porque nós, na verdade, não temos só duas hélices, né? Duas camadas, nós temos 12 camadas, em que várias dessas camadas tem uma informação multidimensional que não é vista no microscópio, que não é vista pelos cientistas. E essas informações chegando, né, esses downloads de códigos chegando por toda essa cúpula, por todos esses milhares de seres que estão mandando essas informações para a gente, elas, no nosso físico, elas batem exatamente nos nossos códigos de DNA. Então, são informações de elevação vibracional altíssima. A cada dia ela se torna cada vez mais alta, né? A cada dia a gente recebe mais e mais e mais insights, mais flashes, um poder intuitivo maior, uma capacidade de normalização maior. Como eu falei na última live, né, que eu consegui esticar o tempo, que eu consegui comprimir o espaço, enfim, isso começa a se tornar cada vez mais comum. A manifestação de eventos na nossa vida começa a se tornar cada vez mais comum, e o nosso controle da realidade. Claro que os desafios são grandes, né? Não pense que uma pessoa acordada tem menos desafio do que uma pessoa que está com consciência adormecida, que não. É muito pelo contrário. Eu acho que os desafios ainda são maiores, porque a pessoa ela está passando uma prova de fogo ali, porque é como se você, ao invés de ficar no ensino médio, você já está na prova do vestibular. Então, tem uma grande diferença de você estudar gradativamente no ensino médio e você já chegar direto na prova do vestibular. Então, é isso, é mais ou menos isso. Então, as pessoas que já estão na porta da quinta dimensão ou já estão vibrando, para elas se manterem em vibração muito elevada, os desafios são enormes. É como se fosse uma prova de vestibular mesmo, é muito difícil. Porque muitas situações acabam puxando a nossa vibração para baixo e a gente tem que se reerguer de alguma forma. Desenvolver uma resiliência que a gente não sabe nem de onde vem. Então, esses códigos divinos, eles têm uma conexão forte com os ensinamentos de Grabovoi. O Grabovoi, ele explica cientificamente como que funciona. Ele não cita sobre o DNA, porque o Grabovoi ele não trabalha
a parte física humana. Tanto que na parte da consciência celular, que é a nossa parte cerebral, eu fiz alguns vídeos, 2 vídeos de reflexão falando sobre isso, ele só cita, no livro dele, A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna é a Nossa Nova Realidade, ele só cita consciência celular. Ele não explica porque a ciência dele é somente voltada para a parte extrafísica, pelo que eu já li nos livros dele, né? Então, todo o processo de normalização que você faz, por mais que você tenha sequências numéricas de normalização para a parte física, a ciência dele explica, em termos teóricos, só a parte extrafísica do ser humano, que acaba refletindo na parte física, como, por exemplo, a vida eterna, né? Como, por exemplo, o processo de ressurreição, ou como, por exemplo, o processo de restauração física, né? A restauração de doenças, regeneração, né? Ou a parte psicológica. Mas o foco de trabalho dele é lá dentro para o resultado sair aqui fora. Então, a gente trabalha lá dentro para depois o resultado vir aqui para fora. Então, ele não cita os códigos do DNA, mas lembrando que os códigos de DNA são códigos em letras. E letras são o quê? Formas geométricas. Forma geométrica é o quê? É um agregado de dezenas, ou, se necessário, centenas, de matrizes de informação. O universo, ele é formado dessa forma. E quando a gente atingir um nível de clarividência muito grande, muito grande, a gente vai conseguir enxergar essas matrizes, né? E no livro As Cartas de Cristo, Sananda, ele fala, quando ele ficou no deserto, ele conseguiu ver a estrutura da matéria formada por partículas. Ele conseguiu ver a matéria desagregada, né? E a ciência do Grabovoi, ele explica muito bem o que significa isso, né? Ou seja, ele conseguiu enxergar a matéria física, que é o que a gente vê aí, o que vocês estão vendo aí na casa de vocês, o computador de vocês, ou o celular. Ou seja, ele viu a matéria física em forma de informação. Ele viu o campo de informação nas estruturas físicas da Terra, na matéria física da Terra, na areia do deserto, sei lá, no cacto que ele viu no deserto. Enfim, ele conseguiu enxergar isso. É informação. É campo de informação. E o campo de informação não tem leis diferentes da Terra e o resto do universo. A gente que inventou isso. É por isso que muitos falam, antes eu discordava, mas hoje eu concordo bastante, quando falam que a gente vive numa ilusão. Por que a gente vive numa ilusão? O universo não funciona dessa forma. O universo não funciona com situações limitadas. Ele funciona com elementos de eternidade. Ele funciona de forma infinita. E todos os elementos do universo são infinitos. O tempo funciona diferente. Tudo funciona diferente. Os seres vibram de forma diferente, né? Então, claro, em cada dimensão que eu estou, eu vou vivenciar leis específicas. Na terceira dimensão, a gente vive essas leis aí da física que a gente conhece. Mas quando a gente alcança dimensões superiores, a gente começa a viver outras leis. Ou seja, as nossas leis que nós conhecemos da terceira dimensão já não mais atendem às leis vividas na quarta e na quinta dimensão. É por isso que muitos cientistas falam mal do Grabovoi. E tem que falar mal mesmo. Por que eles têm que falar mal mesmo? Porque a ciência deles é tridimensional. Claro que ela nunca vai conversar com a ciência do Grabovoi, que é de dimensões muito superiores. Então vai, né? Não tem como. São ciências diferentes, é um campo de informação totalmente diferente que leva à mudança de leis da física, mudança de leis da química, mudança de leis da biologia, mudança de leis da astronomia. Não adianta, não vão conversar. Não tenta encaixar Grabovoi numa tese de mestrado ou doutorado da ciência convencional, você não vai conseguir. Porque é uma ciência completamente diferente, né? Ela não se baseia em fatos passados para você prever o futuro. Não, o futuro ele pode ser completamente diferente do passado, e o passado e o futuro, eles se fundem no agora, tá? E todas as canalizações de todos os mestres falam exatamente isso, né? As canalizações dos pleiadianos, dos lirianos, dos arcturianos, fala exatamente isso. Não existe tempo, não existe passado, presente e futuro. Tudo se funde numa coisa só. Então, esses códigos de DNA, voltando, né, ao nosso corpo, esses códigos de DNA são formas geométricas, que são
informação. São dotados de milhares de matrizes enormes, né? De matrizes enormes que formam, né? Essas informações que estão conectadas no nosso corpo. Com a expansão da consciência, elevação vibracional, nós vamos ativar mais código de DNA? Sim. Nós vamos ativar mais camadas? Sim. Que são camadas não vistas na terceira dimensão. Se você colocar no microscópio, você não vai ver. Pode ser o melhor microscópio do mundo, mas com o olho humano, que ainda está vibrando na 3D, não consegue ver, né? Então, são informações multidimensionais que estão relacionadas com a conexão do seu corpo com a sua parte extrafísica, com a sua parte espiritual. Então, quando o Grabovoi fala que para você passar a informação da sua consciência interna até a sua consciência celular e liberar a informação quando você está concentrando para criar um evento criativo, você passa pela glândula pituitária. Tá? Tem gente que confunde com a hipófise, não. A hipófise é para clarividência, é outra coisa, mas no momento de transferência de informação, segundo o Grabovoi, que na verdade eu vi isso numa live do Dr. Konev, é através da glândula pituitária. Tudo bem, Alon, a glândula pituitária, beleza e tal, mas em termos celular e na nossa célula, é através do nosso DNA. O nosso DNA conecta as informações da nossa consciência, essa consciência ensinada pelo Grabovoi, com o nosso corpo. Para o nosso corpo receber aquela informação e simplesmente agir, fazer o que tem que ser feito para o evento acontecer, fazer o que tem que ser feito, vibrar no que ele precisa vibrar para o evento acontecer. Então, a nível celular, a comunicação com a nossa alma, o nosso espírito e a nossa consciência é através desses maravilhosos códigos de DNA. E com a ajuda de todos esses maravilhosos extraterrestres que têm nos ajudado na transição planetária, nós estamos ativando cada vez mais códigos que estavam adormecidos juntamente com a nossa consciência. Então, gente, quando a gente fala acordar, quando a gente fala expandir consciência, não é só a consciência. Expande a consciência para o espírito começar a falar, para a alma começar a falar, para os códigos de DNA serem ativados, para a gente modificar a nossa espécie humana a nível celular, porque é uma modificação a nível celular, sim, e futuramente para a gente mudar o nosso corpo por completo, porque o nosso corpo vai começar a vibrar de uma forma em que ele vai conseguir regenerar de qualquer doença, e ele vai vibrar de tal forma que ele vai parar o envelhecimento e vai começar a rejuvenescer, que é a eternidade, que é a vida eterna, que o Grabovoi fala em todos os livros. É o principal objeto de estudo do Grabovoi, é a eternidade. Que é o quê? É simplesmente vencer a morte, né, gente? Isso aí, para nós que somos brasileiros, para nós que somos aí da cultura cristã, isso já foi falado até nos livros bíblicos, né? Em vários textos bíblicos, a gente vê falando sobre o vencer a morte, né? Seria a última virada de chave antes do que eles falam fins dos tempos, mas na verdade é um recomeço, né? É o fim de uma era tridimensional para o início de uma nova era multidimensional que a gente vai ver no planeta. Então, esses códigos, eles são extremamente importantes, né? Mas a gente precisa estar aberto para receber. Né? Para as pessoas que querem receber, a gente tem que estar muito aberto, a gente realmente tem que buscar. E o que significa ficar aberto? Significa, para a gente sair do loop da 3D e tentar dar um salto maior, tentar se abrir para essas informações, a gente realmente precisa praticar. A gente realmente precisa praticar, seja a meditação, seja as concentrações das técnicas do Grabovoi, seja os métodos de concentração, alguma sequência numérica, fazer as concentrações com frequência, para a gente começar o quê? A ação vence a inação, a gente começa a agir em prol de um resultado. E gradativamente, a gente vai se abrindo e a gente vai recebendo essas informações sem nem precisar de fazer concentração. Não que a gente precise de parar de fazer concentração, porque ela realmente contribui para o desenvolvimento da nossa consciência. Porque você vai ficar acordado, mas vai ficar no mesmo nível. Só que o objetivo é a gente aumentar o nível. Por quê? A nova Terra, ela não vai vibrar do jeito que está vibrando agora. Ela vai vibrar muito acima.
Então, sabe assim, quando você olha que tem um caminho pela frente? Vão caminhar porque tem um caminho pela frente, é mais ou menos isso. Existe um caminho pela frente. Tá? Muitas pessoas estão aumentando as suas vibrações, mas são vibrações muito maiores, porque a gente está numa fase de transição que, por mais que a gente consiga vibrar na 5D, a gente está com o pé na 5D, mas com o pé na 3D. Então, a gente ainda tem o probleminha do ego, a gente ainda tem o probleminha da autossabotagem, a gente ainda tem um probleminha aqueles picos de altos e baixos da vibração se elevar e depois abaixar. Então, para a gente largar isso de vez, a gente tem que elevar muito mais a nossa vibração. Então, a gente precisa de desenvolver muito a nossa consciência. Para isso, tem que praticar. Mas, pelo menos para acordar e receber esses códigos, perceber essa vibração. Não, hoje está muito. Tem gente que tem sintomas diferentes, seja sono, ou um pouco de confusão de identidade, né? Tem pessoas que têm isso, aquela confusão de identidade, né? Assim, aquelas perguntas filosóficas mesmo, quem sou eu? Tem pessoas que sentem isso. Tem outras pessoas que têm dor na cabeça, por quê? É a pineal se descalcificando, né? É um trabalho que vários mestres estão fazendo em conjunto, né? São os códigos de DNA que estão sendo ativados. Então, assim, tem ocorrido muitas situações em que para a gente sentir, para a gente perceber essa vibração, realmente a gente tem que primeiro acordar em consciência. Para a gente acordar, realmente é fazer exercício, né? Realmente é praticar, imaginar. Então, hoje eu não estou conseguindo fazer, mas amanhã já não é tão esquisito para mim. Daqui a pouco, porque os exercícios grupais eles são muito abstratos, né? Eles têm que fazer uma visualização. Tem pessoas que têm muita dificuldade, Deixa eu só né? fazer. Mas Só assim, pelo menos concentrar numa sequência numérica, já é o início, já é um passo para sair do zero, né? Eu acho que esse é o início para a gente poder caminhar. Pode falar, Elaine. Uma coisa que é muito importante para nós é estarmos atentos a nós mesmos. O nosso corpo, ele emite sinais o tempo todo, né? Então, quer seja através de uma dor de cabeça, de um mal-estar súbito, de uma indagação sobre a sua própria vida, sobre o seu amanhã, sobre o seu hoje, qual que é a sua colocação, enfim, a todo instante nós recebemos sinais. A todo instante. Então, tem pessoas que falam assim, você é a sua própria terapeuta. Sim, a gente não estou me desfazendo da profissão de ninguém. Mas se você ficar antenada na sua vibração, na sua emoção, no seu dia a dia, na sua postura, no seu falar, no seu agir, você vai perceber N mudanças. E você vai falar, nossa, por que eu agi daquela maneira tão calma diante de uma situação tão turbulenta? Ou por que eu fui tão grosseira quando eu não precisava ser daquela forma? E aí você vai obtendo as respostas, né? Então, isso é o teu corpo falando, é a tua consciência, é o teu eu superior. É se abrir, né? A gente tem que se abrir para o novo, se abrir para você mesmo, se permitir. Eu acho que esse é o primeiro grande passo. Pode falar, Roma, desculpa. Adorei o que você falou, Elaine, porque quando a gente se autoavalia, a gente começa a perceber os momentos que a gente está caindo, eu acho que é a pior armadilha da terceira dimensão, gente, eu vou te falar, que realmente é algo que, eu acho que eu já comentei isso com a Elaine também, que quando a gente assusta, a gente já caiu, não adianta, que é o famoso ego. Então, é uma armadilha tão bem armada, tão forjada, mas e por que existe o ego? Ele existe porque a gente relaciona com outras pessoas. Se a gente não relacionasse, se a gente vivesse sozinho, não existiria. Só que quando a gente começa a elevar a vibração muito, a consciência começa a se sobrepor sobre o ego. E ele não dita mais as regras. Quem dita é a consciência. Só que nessa briga, quando a gente começa a expandir, e nessa briga de 3D, 5D, dentro da gente, a gente precisa se desapegar dele. E em alguns momentos, a gente cai nessa armadilha.
E aí vem o que a Elaine falou de autoavaliação. Por que eu agi daquela forma? Ou por que eu me senti daquela maneira? Porque às vezes você pode ser até educado, mas você abaixou muito sua vibração por conta daquilo. Por quê? Por que eu me senti assim? Foi só ego? Foi ego misturado com outras coisas? Ou realmente não? Realmente eu deveria ter me sentido daquele jeito mesmo, porque aquela pessoa pegou pesado. Ou aquela situação foi bem pesada para mim, né? Então, essa autoavaliação, foi muito interessante você ter falado, Elaine, porque o Sananda, ele fala sobre isso no livro dele, das Cartas de Cristo. Ele explica por que existe o ego, e ele fala, né, que em algum momento a gente vai começar a se sobrepor, e ele chama as pessoas que fazem essa autoavaliação de almas maravilhosas. Existem almas maravilhosas no planeta que conseguem se autoavaliar e perceberem quando elas cometem algo fora dessa diretriz de elevação, né? Fora dessa diretriz de busca multidimensional, e elas voltam atrás. Elas percebem aquilo e elas voltam. Ou seja, elas mesmas são mestres delas mesmas. Elas ensinam a si próprias, elas são os próprios terapeutas. Então, assim, claro que o terapeuta é muito importante, mas nesse momento de expansão, de elevação da consciência, muitas vezes é um caminho, por mais que seja um caminho em conjunto, a gente está fazendo uma live aqui em conjunto, mas é um caminho muito solitário, porque você sabe, né, ou às vezes nem sabe, do que você precisa desapegar para poder você dar esse salto quântico, né? Ou seja, cada um tem as próprias questões nos registros acásticos, que se encontram, inclusive, armazenados no nosso DNA. Nós sabemos, né, ou inconscientemente, ou também não lembramos, dessa nossa trajetória cósmica e que nos leva a termos determinadas atitudes que ainda nos dão aquela rasteira para a gente ainda continuar nessa vibração mais baixa, né? E esse salto precisa de quê, na verdade? Esse salto precisa de desapego. Desapegar a situações que muitas vezes não vão nos levar a nada, né? Agir e sentir com sabedoria, né? E daquela rasteira, né, ou daquela baixa vibracional que aconteceu, a gente tentar levar uma lição daquilo, né? E o mais importante, as pessoas ou circunstâncias ou lugares envolvidos, né, naquele fato que nos levou a baixar a nossa vibração, a gente emanar amor depois que a gente se recuperar dessa queda. Ou seja, a gente voltar a ter sentimentos bons. Porque o único caminho que nos leva a dimensões superiores é o amor, gente. Não tem outro caminho, né? As práticas do Grabovoi que a gente faz para normalização, os eventos que a gente cria, tudo isso nos leva a gente elevar cada vez mais a nossa vibração para chegarmos nesse único sentimento que é o amor. E todos os mestres falam a mesma coisa. Buda falava isso, Sananda fala isso, quando veio, esteve conosco como Cristo. Grabovoi fala sobre isso, né? Que é um mestre, com certeza, né? Com certeza ele não é do planeta, ele veio para nos ajudar nesse momento. Outros mestres, na própria Nossa Senhora, que também é uma mestra, todos eles falam a mesma coisa, né? Os nossos amigos galácticos que nos ajudam em grandes trajetórias, aqueles, né, que estão contribuindo na parte de frente, né, com a Guerra Galáctica, que também não é assunto dessa live, né, que é o comandante Astar e o São Miguel Arcanjo, né, que estão à frente aí de algumas frentes de batalhas, eles também vibram no amor. Porque no momento em que você deixa de vibrar com amor, você se torna o famoso, entre aspas, vocês já devem ter ouvido esse termo, anjo caído. Você estava lá em cima e sofreu aquela queda vibracional, porque você deixou de viver o amor, de sentir o amor, e deixou novamente o ego comandar a situação, porque ele gosta, ele é danado, ele gosta. Então, o primeiro passo é a ação vencer a inação. Alô, eu não sei me concentrar, não consigo fazer visualização.
Pega uma sequência numérica de normalização, claro, de fonte confiável. Infelizmente, a gente não tem fonte confiável em todos os trabalhos, né, feitos no Brasil e no mundo, né, mas que seja uma fonte confiável, vindo de profissionais, de sublicenciados confiáveis, independentemente seja do Simplificando ou fora, ou outros. No Brasil, felizmente, nós temos trabalhos de sublicenciados maravilhosos aí, que fazem trabalhos incríveis relacionados ao treinamento de Grabovoi. Uma sequência numérica de normalização confiável se concentra nela, olha para aquela sequência, imagina o evento acontecendo. É como se você tivesse sedentário e começasse a malhar numa academia ou em casa. Você está saindo do zero e você está começando a caminhar. No momento em que você começa, é notório, né, que aos poucos a sua consciência ela vai se abrir. Se ela está adormecida, ela vai acordar, né? Ela vai começar a trabalhar. Quando a gente fala adormecida, é porque ela não estava trabalhando. É como se ela fosse uma estrutura dentro de você inativa. É como se fosse uma máquina dentro de uma fábrica que não estivesse funcionando. E aí ela passa a funcionar. Ela passa a se, né, a acordar e você, aos poucos, ir desenvolvendo a sua consciência. Então, se você não sabe como fazer uma concentração, comece do zero, pegando uma sequência e pensando olhando para ela e pensando no evento que você quer criar. Se é uma sequência de normalização para o corpo ou para a parte psicológica. A gente tem colocado muito na área psicológica aí, por conta, né, dos resquícios psicológicos, né, pós-pandemia aí, né, que o pessoal tem passado bastante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na 3D, para pular, é a ação vencer a inação, é tentar fazer alguma coisa, né? Porque aí, ao fazer alguma coisa, realmente vai começando aos poucos a virar um loop. E você vai se acostumar com aquela vibração mais alta, você vai acostumar, aos poucos, receber essa frequência mais alta, não só vinda da sua concentração, dos seus exercícios, mas também vindos do universo, que está chegando aqui no planeta, né, do Sol central. E aos poucos você vai trabalhando com essa expansão, vai crescendo, vai se abrindo. E vira um loop. A gente não consegue mais ficar numa vibração mais baixa. A gente quer. E se a gente tem uma queda, que todos nós temos, não adianta a gente mentir, porque todos nós temos, quando a gente tem essa queda, a gente volta, né? A gente volta a se reerguer de novo, muito mais rapidamente do que uma pessoa que está com a consciência adormecida. Geralmente, a pessoa que está com a consciência adormecida ela vai remoendo. E a pessoa que está com a consciência um pouco mais alta, ela se ergue rápido, ela tem uma capacidade de resiliência muito mais rápida. Ela resolve muito mais rápido as suas questões internas que fazem com que ela caia, né? Então, o levantar ele é muito mais rápido. E isso é muito importante nesse momento em que todos nós estamos passando por situações muito difíceis. Seja na perda de um ente querido, de um amigo querido, seja amigos, eu tenho amigos, né? Medicados por ansiedade, né? Neura, medo de tudo que está acontecendo. Ou seja, é um momento muito desconfortável para todos nós. Né? E aí é uma oportunidade. Né? Todo problema é uma oportunidade de a gente trabalhar a expansão da nossa consciência para a gente, que é o que eu chamo mesmo de tomar as rédeas da nossa vida, tomar as rédeas das mudanças da nossa vida. Né? Então, não está fácil para ninguém. Essa é a grande verdade. Todos nós estamos passando por situações bem desafiadoras em diferentes áreas da vida, independentemente de qual seja, e a gente está buscando essas normalizações. E para isso, a gente precisa de montar essa egrégora, né? Receber de bom grado, né? Nos abrirmos para esses códigos divinos, para a gente realmente transformar a nossa vida por completo e de uma maneira estável. Porque a gente transforma, mas a gente ainda dá aquelas quedas, né? Elaine, é muito comum essas quedas. Não é só você, Elaine, sou eu, a Inês. A gente tem aquelas quedas e a gente volta. Então, a ideia, né? A intenção é a gente conseguir estabilizar uma vibração alta, simplesmente para a gente não cair mais. E esse momento final ele é muito desafiador,
Porque é um vestibular, sim, gente, não adianta. Nós, brasileiros, não estamos acostumados aí na nossa cultura aí de concurso público, é um concurso público, você chega lá como se você estivesse competindo com não sei quantas pessoas, mas a gente não compete porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Na expansão da nossa consciência, somos nós o maior vilão. Não é o outro, esquecem. Não é o outro que vai ser seu vilão, é você mesmo. São as suas crenças, são os seus medos, são os seus anseios, né? É o seu ego, né? Nós mesmos, o meu eu é o meu maior vilão. Então, quando a gente fala de se autovigiar, quando a Elaine fala em se autovigiar, é eu vigiar aquela parte do meu eu que tem alguns termos interessantes, que o pessoal costuma falar de meu eu inferior, né? Ou seja, o meu eu, que é a parte do ego, que é a parte, tem uma pessoa que eu conheço que chama de a parte do instinto, né? Chama informalmente em bicho. Por quê? Porque é essa parte que vai ser o nosso inimigo, ou seja, as nossas crenças, é aquilo que nos limita, que vai ser o nosso inimigo no momento da gente se libertar disso tudo, jogar isso tudo fora para poder emergir, para a gente se acender, para a gente fazer esse processo que todos esses mestres fizeram há tantos anos, tantas centenas e milhares de anos atrás, né? Para a gente seguir o mesmo caminho que eles seguem. Eu tenho uma amiga que um dia falou comigo assim, eu não quero ser santa. Não, gente, não estou falando. Não estou falando que a gente vai ser santo. Eu estou falando de uma nova civilização, de uma nova população. Estou falando de uma nova era, né? De um novo tempo. E esse tempo, ele já é anunciado pelo Grabovoi. Lá nos cursos dele de 2001, de 2000, dos anos 2000, de 99, nos seminários dele, ele já falava. Né? Ele já falava sobre todas essas informações que ainda são muito novas para grande parte das pessoas, mas que vai ser algo tão comum, tão comum, tão comum, que quando tudo que ele ensina se instaurar na consciência coletiva, a população vai ter um outro padrão de vida. Mas não é só padrão financeiro, é padrão de saúde, é padrão profissional, é padrão de autoestima, é padrão de felicidade, de autorrealização. É um outro patamar. É tipo a pessoa que sai do país subdesenvolvido e chega no país desenvolvido. Nossa, as ruas são limpas. Nossa, aqui é fantástico. O sistema de saúde aqui é fantástico. É mais ou menos isso. Só que é dezenas, milhares de vezes mais envolvido. É algo muito, muito acima. Então, bom, acho que eu me empolguei. Falei bastante aí sobre os códigos divinos e o reflexo, né? Com os ensinamentos do Grabovoi. Queria ver, Elaine, se você tem mais alguma coisa a acrescentar. A gente pode até fechar com alguma concentração. Eu acho que seria perfeito a gente trazer uma concentração, uma sequência numérica ou uma concentração mesmo. Eu acho que seria perfeito para esse momento agora. Ah, maravilha. Vamos fazer, então, uma concentração guiada. Me deu uma vontade aqui agora de fazer uma concentração guiada com vocês. Vocês podem relaxar a cadeira onde vocês estão sentados agora. Vocês podem fechar os seus olhos, se sentirem confortáveis, tranquilos. Concentre na sua respiração. Inspira, respira. Volte-se para dentro do seu corpo. Sinta os seus vasos sanguíneos andando sobre o seu corpo. Sinta a sua respiração, você entrando dentro dos seus vasos sanguíneos e acompanhando o movimento, acompanhando a transferência de oxigênio. Entre dentro de uma molécula, entre dentro de uma célula antes de entrar na molécula, entre dentro de uma célula do corpo de vocês. Sinta ela feliz, comunique com ela, olhe para ela. Mostre para ela que vocês
estão prestando atenção nela. Sinta a respiração dela. Sinta a vida. Entrem um pouquinho mais. Entrem na estrutura do DNA de vocês. Tentem ver, da forma que vocês quiserem, da forma que vocês desejarem, novas camadas além das duas, aparecendo aos poucos. Da forma que vocês quiserem, sejam livres. Elas não são organizadas. Lembre-se de que estamos falando de multidimensões. Muitas e muitas dimensões. Entrem nos códigos dentro do DNA de vocês. Encham esses códigos de luz. Enchem esses códigos de uma luz dourada. Levem essa luz para iluminar mais e mais códigos que vão aparecendo, muitos e muitos outros que não apareciam antes. Levem essa luz para esses códigos brilharem e serem ativados e começarem a trabalhar. Levem a luz de informação. Peguem a sequência, alguma sequência que vocês saibam de cor do Grabovoi. Levem esses códigos a enxergarem essa sequência. Leve a luz dourada, que agora esses códigos brilham, irem até a sequência. Sinta as células de vocês felizes, alegres, vibrando, como se elas pudessem cantar. Sintam a harmonia vinda do Criador. Sintam a harmonia vindo desses códigos que trazem a luz do Criador. Sintam essa luz indo até essas sequências, até as sequências numéricas, até essa sequência que vocês escolheram. Sintam o corpo de vocês brilhando com essa luz dourada. Vejam vocês de fora e vejam o corpo de vocês brilhando com a luz dourada vinda desses códigos divinos, vinda desses códigos de luz. Sintam as células de vocês mudando. Sintam o corpo de vocês mais forte. Sintam saúde. Sintam o corpo de vocês mais jovem, com mais vigor, com mais força. Como se a estrutura dele se tornasse inabalável, inquebrável.
Veja o corpo de vocês brilhando. Sinta a vibração de todos esses códigos que estão dentro de vocês. Liberem essa luz de Deus que vem e que ilumina cada célula do seu corpo. Sintam amor pelo seu corpo. Sintam amor pelo próprio Criador. Continuem vendo essa luz ao redor do corpo de vocês, transformando os órgãos de vocês, as células de vocês, por mais um minuto. Sintam-se amados. Muitos que vão assistir essa live, muitos sentem que não são amados, mas vocês são. E o primeiro amor é o amor de vocês mesmos para com vocês mesmos. Esse é o maior amor. É o início para vocês se abrirem para o amor da criação, para o amor divino. Continuem vendo o corpo de vocês iluminado. Muita luz sai de dentro de vocês. Luz que vocês nem sabiam que tinham. É uma frequência muito alta. O campo magnético de cada um de vocês está vibrando muito alto. Os códigos estão sendo ativados. Não sou eu que estou ativando o código de vocês, são vocês mesmos. Porque vocês podem fazer isso. E todos nós estamos recebendo uma ajuda nesse momento. Os nossos códigos, eles estão brilhando como um farol. E a luz da nossa alma sai através das nossas células. E a gente vê a luz do Criador saindo das nossas mãos. Para cada evento que nós criarmos na nossa vida. O Criador diz que ama vocês. Incondicionalmente. E vocês sabem disso. Mas às vezes vocês se esquecem. Muitos códigos estão sendo feitos download nesse momento. Muitos códigos. Muitas pessoas que vão assistir essa live depois vão receber esses códigos também. Porque não existe tempo. Essas pessoas vão voltar nesse mesmo momento que nós estamos fazendo essa live. Elas vão assistir a live como se elas estivessem aqui hoje, nesse mesmo momento. E vão receber essa mesma vibração. Porque o tempo não existe. E elas podem voltar ao passado, sim. Sempre que quiserem. Sempre que desejarem. Podemos respirar fundo. Podemos ir saindo aos pouquinhos da nossa concentração. Abrindo aos poucos os nossos olhos.
sentindo felicidade, sentindo amor, vontade de viver. Elane, gostaria de compartilhar para a gente finalizar? Paloma, suas Pode ser que palavras, tenha dado algum pico de clarividência, você viu alguma coisa? nossa, foi tão forte, tão forte. Eu acho que vocês estão vendo que eu estou completamente vermelha. Nossa, sem palavras, só gratidão. Com certeza eu devo ter tido ajuda, né? Porque eu não planejei nada do que eu ia falar. Eu não planejei, vou ser sincero com vocês, nem Maravilhoso. o exercício eu não planejei, nem Gente, sabia que a estou gente ia fazer pegando exercício. fogo, estou Maravilhoso. pegando fogo. Eu só tenho a agradecer a você, a todos os seres que não são que, nos, visíveis e que são que nos visíveis ao acompanharam, com coração, certeza. que estão presentes aqui, que trouxe essa emoção, que trouxe esse conhecimento, essa sapiência, né? E que essas palavras possam ressoar no nosso interior durante essa semana, ou até até a próxima live, que a gente escute quantas vezes for necessário para entender e para poder incutir toda a beleza que foi trazida para a gente hoje. Nossa Senhora com certeza está presente. Eu estou muito emocionada. Nossa, eu estou vibrando e eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, obrigada a todos que virão e obrigada a todos os nossos amiguinhos que estão aqui presentes conosco, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. A Grabovoi, né, o doutor Grabovoi, e a você hoje, em especial. Obrigada. Obrigada, Elane, mais uma vez. A Inês ela não pôde participar hoje, que ela está um pouquinho gripada, mas a gente, né, firme e forte, veio, né, para poder compartilhar essas informações com vocês. Algumas foram programadas, outras não, foram insights que a gente teve no momento. O exercício, por exemplo, eu não tinha planejado. Que bom que agregou, tá? Todos vocês estão nos assistindo, e a você também, Elane, eu que agradeço, Obrigada. porque quanto mais pessoas assistem, quanto mais pessoas praticam, e quanto mais pessoas expandem, maior a nossa egrégora, né? Rumo a essa nova vibração, essa nova dimensão, essas novas dimensões que nós estamos entrando, rumo a essa nova Terra, né? Só inteirando e repetindo o que eu já havia dito, um pleiadiano disse que cada pessoa desperta vale por 10.000 não despertos. Então, aqui hoje, se nós estamos em 2, em 3, em 4, imagina isso. Né? Então, que a gente possa compartilhar essa live, compartilhar toda essa amorosidade que a gente está recebendo, porque eu acredito que só através do amor que a gente vence tudo, vence barreiras e se eleva. Então, que a gente possa compartilhar e crescer juntas, e a gente vai formar uma nova terra linda. Obrigada a Maravilhosa. todos. Obrigada, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha agregado essa live para vocês. Se você som nessa vibração, vocês vão receber ainda muitas informações maravilhosas aqui no nosso canal, nas nossas redes. Esse trabalho maravilhoso que as meninas aí animaram fazer junto comigo, tá? Significando Grabovoi e ainda está só começando. A gente tem uma longa trajetória. Esse projeto não vai acabar jamais. A gente tem muito que passar para as pessoas acordarem, muito que passar para contribuir com o Grabovoi, para a salvação das pessoas, para transformar a vida das pessoas por completo, tá? Muito obrigada e a gente vai se vendo aí nas nossas redes. Abraço. Tchau, tchau.